Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma linda oportunidade que estamos entre irmãos, pedindo sempre a permissão de José de Mococa, para que ele esteja nos ajudando, nos amparando, para que possamos dar continuidade nas bênçãos divinas que a gente já alcançou. A gente já alcançou muita bênção, estamos recebendo essas bênçãos, alcançarmos mais bênçãos, mais dádivas desses amigos queridos, através da benevolência, através do amor, através da nossa força de vontade e principalmente através da nossa fé. A fé é a vontade que nos move para irmos para frente. Lembrando que a nossa vida nunca se estaciona, nós estamos sempre em movimento. Estamos sempre em ascensão. Às vezes até as experiências ruins que acontecem em nossas vidas, que chamamos de ruins, podem ser experiências benéficas para que estejamos maturando os nossos espíritos para mais lá na frente aprendermos com isso. Quando aprendermos com isso, então estaremos olhando lá para trás e estaremos dizendo: quantas lições eu não estive aprendendo nesses momentos difíceis. Quanto eu amadureci nesses momentos de dificuldade. Como estou realmente diferente nessa empreitada da minha vida. Ou seja, Jesus assim nos ensinou. Ficou 3 anos de sua vida pregando o amor, foi com sacrifício, foi com doação, foi com renúncia, até ser levado para o Calvário. Ou seja, ele sabia o que iria acontecer com ele. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas sabemos o que podemos fazer agora, para estarmos melhorando o nosso futuro, para que lá na frente estejamos recebendo as bênçãos que Jesus quer nos aplicar, o que Ele quer nos doar, que nada mais é do que o seu Evangelho, do que a boa nova. Aprendermos e enriquecermos com o Evangelho de Jesus. Só assim estaremos nos libertando, só assim estaremos alcançando e entendendo as coisas que acontecem no mundo. Pois se começarmos a trazer as coisas que acontecem no mundo para a visão espiritual, para a visão em que Jesus tinha, estaremos tendo uma outra realidade nas nossas vidas. Pois a gente sempre tem que perguntar: o que Jesus faria? Né, gente? Gente, hoje quem vai falar é dessa nossa irmã Maria de Fátima. Ela vai fazer esta palestra. Estava ansiosa, estava até brincando com a Sandra, né? Eu quero fazer uma palestra, Sandra, você não me põe de quarta, não me põe de sábado, não me põe de sexta, não me põe de terça, enfim, não põe nenhum dia. Ela vai falar hoje sobre obreiros da vida eterna, tá bom, gente? No capítulo 18, desprendimento difícil, e capítulo 19, a serva fiel. Deus abençoe, já Fátima. Você seja uma serva fiel agora. Boa noite. Boa noite. Isso é tudo exagero, nada de que ele falou, né? Não é nada disso. Bom, gente, nós vamos fazer uma palestra sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, maravilhoso, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz, né? Então, eu vou falar sobre um irmão nosso, boa pessoa, que amava, que era uma pessoa realmente que fazia caridade, boa pessoa. Mas ele tinha um medo extremoso de morrer. E isso atrapalha muito a gente. Então, como ele era um homem católico, antes, vou começar direitinho, vocês merecem. Um grupo saído do nosso lar, com Luciana, Jerônimo e André Luiz, saíram do nosso lar, que eles iam socorrer irmãos que iam desencarnar na Terra. Olha como Deus é maravilhoso. Então eles vinham socorrer essas pessoas e passaram eles na casa transitória, que era caminho que ele veio, acho que eles vieram para descansar, e ali na casa transitória eles pararam um pouco. E ali eles ajudaram como puderam. E as pessoas que eles iam ajudar, eles iam levar para a casa transitória, né? Para depois ser levado no nosso lar. Então, o que acontece? Todos aqueles
aqueles irmãos, alguns irmãos eles já tinham socorrido, e chegou a vez do nosso querido Cavalcante. E é o Cavalcante que eu estou falando. Ele é uma pessoa boníssima, católico, protestante naquilo que ele acreditava, maravilhoso. Então, ele, por ele ser muito chegado à igreja, a esposa dele o abandonou. Então, ele se sentia culpado porque ela tinha ido embora. E achava, porque a esposa falava que ele era um padre sem batina, vivia só na igreja, aquelas coisas que a maior parte de nós que seguimos uma doutrina sempre recebe das pessoas que convivem com a gente. Daí ele se sentia culpado, mas ele sempre queria ver a esposa, ele queria ver a esposa dele, para pedir perdão por algo que ele não tinha feito, mas ele achava que precisava pedir perdão. E escutem o que eu estou dizendo, uma pessoa boníssima, uma pessoa que fazia a caridade, entendeu? A caridade, pessoa boníssima. Então, o que aconteceu? Ele ficou muito doente, porque a gente, mesmo sendo bom, nós temos um passado. E esse passado vem à tona. E a gente sofre as dores desse passado. Às vezes do próprio desta mesma encarnação, mas a maior parte do nosso passado. Então ele ficou muito doente, acredito, com um câncer de intestino. Um câncer de intestino. Como ele não tinha ninguém, ele foi levado a um hospital do governo, vamos falar assim, mas era um lugar muito simples, mas cuidava direitinho. E veio chegando neste quarto, tinha muitos doentes, muitos. E o Cavalcante estava ali muito ruinzinho, muito cheio de dor, mas ele não queria morrer. Ele queria primeiro ver a esposa para pedir perdão. Daí então Jerônimo fez de tudo para ajudá-lo, para que desprendesse ele, para não sofrer mais. Daí ele não queria. Então ele falava, eu quero ver a minha esposa, eu quero pedir perdão para ela, porque eu a prejudiquei. Né? E Jerônimo pediu a um irmão espiritual que buscasse a esposa dele. Mas ele já estava bem vizinho. O padre foi lá com ele, porque ele era muito católico, só que ele já estava cheirando mal, porque ele já estava se desfazendo. Gente, escuta, era uma pessoa boa, estava se desfazendo na cama, pelo medo de morrer, não é? Então imagina nós que damos murro em ponta de faca. Daí a coisa fica bem dolorosa. A gente não vai perder só o corpo, vai poder também o espírito. Então ele já estava chegando mal, muito mal. E o padre, querendo, né, por ter uma linha com vergonha, e falava assim rapidinho, ele também falava rapidinho, né? E o doente falava com calma, mas o padre estava num desespero, querendo sair correndo, que não queria mais ficar ali, porque ele estava cheirando mal. Daí o padre pegou, tá bom, eu vou, olha, já está abençoado. Mas o Senhor me abençoe.
pessoa para que eu não vá para o inferno. Ai meu Deus, isso aqui eu me assusto. Para que eu não vá para o inferno? Não, está abençoado, você vai para o inferno. Então será que eu vou para o purgatório? Ai, eu acho que eu deixei aqui. Será que eu vou para o purgatório? Não, você vai para o céu, você é uma pessoa muito boa, né? Ah, que bom, padre. Daí saiu correndo, padre. Daí, quando o padre saiu, chegou uma enfermeira, bem meiga. Aquelas enfermeiras bem meiga que eu conheci muito, que eu trabalhei na enfermagem. Bem meiga, quase matando o paciente. Ah, tá bom. Né? E ele ficou todo magoadinho, todo sofrido, todo cheio de... Nossa, né? Por que ele me tratou assim? Daí o espírito que o nosso Jerônimo pediu para ir buscar a esposa, chegou com a esposa. Toda assim, que ela estava no umbral, a esposa dele. Estava em sofrimento muito grande. Porque ela não foi por causa dele, ela foi porque ela queria ir embora, né? Então, daí, como que ela vai ver? Porque ela já morreu e ele ainda está vivo. Daí o Jerônimo fez o quê? Limpou a mente dele, né? A vida dele. Mas se ele ver ela, vai ver os outros espíritos que estão aqui. Porque lá tem um monte de doente, todos doentes. Maior parte sendo envoltos pelas entidades negativas. Então, ele vai ficar doido. Não, vamos falar, ele vai ver a esposa, né? E daí nós vamos trabalhar e vamos ver o que nós podemos fazer. Daí o que aconteceu? Ele pegou, limpou a visão dele, ele viu a esposa. Fulana, desculpa que eu não guardei o nome. Você está aqui? Eu estou, e eu vim te ver. Você, como está? Ah, eu queria te pedir perdão pelas coisas que eu fiz para você. Não, você não me fez nada. A esposa falou. Não, eu fui embora. Não, você nunca me fez nada. Né? Você era tão bom que eu te chamava de padre Senatina. Né? Ah, daí ele ficou feliz, mas daí que ele não queria morrer, né? Daí ele começou a ver os espíritos que estavam obsediando aquelas pessoas que estavam ali deitadas. Daí ele começou a gritar. Daí o Jerônimo falou assim, o moço, o espírito que levou a esposa, leva ela que nós vamos agora trabalhar nele. Então ela não queria ir, mas foi levada na marra, né, assim, levada, força, não força, mas foi levada, e ele começou a gritar dentro daquelas entidades. Daí o que Jerônimo fez? Rompeu vários vasos que ele tinha no intestino, porque o câncer dele era no intestino. Então, rompeu vários vasos, né, do intestino dele, daí era um sangramento terrível. E daí, quando rompeu aquele espaço, não era nem veia, era vaso, mas rompeu então aquele sangramento, a cama, as enfermeiras vinham, tocavam e era muito sangue, ele lá, não queria morrer, estava lá. Ah, mas e se eu morrer, eu vou para o inferno? Ele pensava. Daí, quando ele começou a gritar, porque ele estava vendo as entidades, o médico falou para a enfermeira, prepara aquele calmante, que é a eutanásia. Gente, vamos pôr de novo em pauta. Ele era uma pessoa boníssima. E nós somos tão bons assim? Ele matuta. Nós que damos murro, estou voltando, estou com esclerose não, estou voltando, para explicar para nós que nós, dando murro em ponta de faca, nós vamos sofrer 3 vezes mais.
porque a espiritualidade maior não é cega. A gente às vezes quer enganar Deus, quer enganar Jesus, quer enganar José de Mococa, quer enganar a espiritualidade maior, a gente quer enganar, mas a gente está enganando a gente. Porque quem vai sofrer somos nós. Com certeza, ele era uma pessoa boníssima. Então, gente, esse nosso querido irmão, quando ele começou a gritar, veio o médico com a injeção, que é uma eutanásia. É proibido? É, mas às vezes acontece que eles estão. O Jerônimo fez de tudo para ele não receber essa injeção. Porque a injeção ia matar o corpo, mas o espírito ia ficar abobado, perturbado durante, não é uma coisinha que uma semana estava livre, não, ia ficar meses com aquela coisa, aquela tontura, aquela situação triste e penosa. Então, gente, o médico aplicou a eutanásia nele. Ele morreu imediatamente o corpo, mas o espírito teve que ser levado. Os outros, que Jerônimo, Luciano e André assistiram, que partiram, um foi levado, sim, mas muito bem. Chegou lá, foi socorrido, amparado. O outro foi maravilhosamente bem. Agora, ele teve que ser realmente carregado, devido à eutanásia. Ele ficou totalmente bobo, perdido. O espírito fica meses naquela situação. Fica meses. Não é uma coisa que para rapidinho. Não. Fica meses em sofrimento. Meses. Daí ele foi levado para casas transitórias, sim. Ali foi feito os tratamentos nele, tratamento assim bastante assim, atencioso, para que ele voltasse um pouquinho a normalidade dele. Né? Muito pouco, porque ele estava com o veneno no corpo, estava no corpo, mas foi para o espírito. Né? E a eutanásia, gente, é a pior. Ai, meu Deus, se o médico soubesse o quanto isso faz mal para o espírito, eles não fariam. Não fariam. Eles fazem pensando que está fazendo bem, mas eles estão fazendo muito mal. Muito mal. Então, o nosso querido Cavalcante, ele vai ficar muito tempo nessa situação, vai ficar ali, não sofrendo, né? Não está sofrendo dor, mas está sofrendo uma situação de bobo, é uma bobeira, uma coisa, sabe, perdido, bobo, não sabe onde está, como que fica, está abobado, totalmente abobado. Então, por que isso aconteceu? Medo da morte. Gente, todos nós vamos. Ela não vai chegar na minha porta, nem na porta de ninguém aqui, bater e falar, está pronto. Porque nós vamos falar para ele, não, a gente ainda não está pronto, vai, volta mais tarde. Né? A gente vai falar, não, ainda não estamos prontos. Né? Então, não sei, a gente nunca está pronto. Né? Mesmo a gente, olha, mesmo sendo um espírito grandioso, ele nunca está pronto. A gente tem muito que aprender, muito. Sábado teve um palestrante, ele falou uma coisa maravilhosa, somos todos espíritos em crescimento, somos todos espíritos necessitados. Ele fala, somos todos, nós somos espíritos necessitados.
ser citados. Todos nós erramos, todos nós chutamos a bola, todos nós damos murro em ponta de faca, todos nós criticamos, apontamos, julgamos, todos nós. Ninguém é perfeito. O único perfeito morreu com 33 anos, que pisou na terra. Nós somos todos devedores. Devedores. Quando nós colocamos no nosso crivo da razão, eu sou perfeito, pode ter certeza que é o espírito mais errante que está no mundo. Porque perfeito não tem. Erramos cada segundo, cada passo, a gente andando, a gente tropeça e faz uma palavra sem propósito. Somos perfeitos? Quando nós criticamos os nossos irmãos, apontamos e julgamos, quando nós colocamos palavras na boca dos outros, nós somos perfeitos? Meu Deus! Onde está essa perfeição que eu gostaria de ver? Eu adoraria ver essa perfeição. Porque eu aprenderei. Eu vou aprender com a perfeição do outro. Porque como eu não sou perfeita, eu sou um poço de erro, eu vou aprender com aquele que é perfeito. Eu vou tentar não errar tanto. Então a gente tem que saber o que fala. Aqui a espiritualidade maior, elas falam assim: cuidado com os seus verbos. Cuidado com o que você fala, porque você magoa, você pede, você faz chorar. E está tudo escrito no seu livro da vida. E no livro da vida é meu, não é deles. Está tudo escrito ali. E você vai responder pingos e pingos, vírgulas e vírgulas que você fez. Não importa se você é um grande, um pequeno, um assado e um cozido. Vai sofrer. Vai sofrer, gente. Nós temos que ter cuidado com os nossos verbos. Prestar atenção no que nós falamos. Porque tudo está escrito. E nós vamos morrer de vergonha quando eles soltarem aquilo que nós falamos. Vamos morrer de vergonha com uma cara bem de tacho, que nem dizia minha mãe. Então, a vida do nosso Cavalcante, nós terminamos. Agora nós vamos começar com uma pessoa boniníssima. Essa, então, essa era a serva fiel. Esta mulher trabalhou em esta serva fiel. Essa serva fiel, que é a Adelaide. Adelaide trabalhou para fazer o bem. Ela cuidou de uma casa de criança, mas não só cuidou, porque tem muitos que cuidam. Tem muito empregado. Não, ela foi mãe daquelas crianças, amiga daquelas crianças, irmã daquelas crianças, e não só das crianças, como também dos que trabalhavam na casa com ela. Porque eram todos irmãos. Eram todos irmãos. Era tão irmão que ela estava muito ruimzinha, muito ruimzinha. A espiritualidade maior levou todo aquele grupo de trabalhadores, das mães, dos amigos, levaram para uma reunião espiritual à noite. Para quê? Para deixar ela partir. Porque eles estavam agarrados nela, que ali era o Cavalcante que não queria, que estava se agarrando. E na Adelaide, quem estava agarrando é quem amava ela, que era divino. Gente, é divina a gente ser amada. É divino.
Quando uma pessoa fala, eu não me importo que não gostem de mim, há algum problema. Sério. Leva para o hospício ou para um hospital, que está sério. Sério, sério, sério. E ela era amada pelos funcionários e pelas crianças, pelos pais, pelos amigos. Era tão amada que o nosso Jerônimo teve que fazer uma reunião, levar todos eles para eu esqueci não é a casa transitória, desculpa, para a casa transitória, levou para a casa transitória para fazer uma reunião com todos, né? Uma reunião para que eles entendessem que o amor é lindo, mas o amor que agarra, que fica agarrado, deixando a pessoa ali sofrendo, não é bom, né? Porque ela estava agarrada naquele amor. As pessoas não deixavam, porque sabe se ela for, não vamos ter mais a Adelaide, e as crianças, e a casa. Daí ele explicou que a casa ia continuar. Todos já tinham sido orientados, todos estavam sendo orientados para continuar, né, o trabalho dela, e ia dar muito certo, e ela não ia morrer. Ela ia dar continuidade no trabalho, mas no mundo espiritual. Então, a verdade estava lá doentinha, mas foi explicado, explicou, foi uma noite inteira para explicar para eles que ela tinha que partir. Chegou o momentinho dela, né? Daí, doutor Bezerra, aquela maravilha, meu Deus, eu esqueço. Doutor Bezerra, aquela maravilha de espírito, que não é qualquer um de nós que vai ter um Bezerra para nos assistir quando nós desencarnarmos, né? Doutor Bezerra de Menezes chegou, que maravilha, né? E ela falou para ele, doutor Bezerra, se eu poderia deixar, por favor, eu dar início na separação do corpo com o espírito, né? Nós temos um fio que gruda. Eu vou falar da minha linguagem, tá, gente? Poderia falar mais científico, mas eu não sou um científico, então eu falo da minha linguagem. Gruda o corpo com o espírito. E não é qualquer um que tira. Quem corta esse fio, ou é um grande espírito, ou a própria pessoa, igual a Adelaide, que ela pediu o Bezerra, e o Bezerra permitiu. Porque ela era boa, gente. Porque ela era maravilhosa. Ela só fez o bem. Então merecia. Lógico que não é totalmente, mas ia dar início, né? Essa separação. Então, Adelaide, depois que todo mundo voltou, né? Voltou dessa reunião, todo mundo feliz. Porque acordaram felizes, porque sabia que a Adelaide não ia morrer. A Adelaide ia continuar ali, trabalhando com eles, espiritualmente, ia dar força. É igual o José Sola faz com a gente. É igualzinho. O José Sola faz isso com a gente. Ele não nos deixa por um segundo. Ele está sempre ali, nos ajudando, nos amparando. Quando erramos, ele fica tristinho, porque ele ama os irmãos, filhos dele. Porque foi o Sola que nos ajudou a sair do enrosco que nós tínhamos. Aquele enrosco que ele mesmo falava, que ele foi o culpado desse enrosco que nós tínhamos. Ele falava para a gente. Então ele falava que ele veio com muito amor
para ajudar a gente, porque ele era o culpado. Ele falava às vezes para a gente. Então, ele nos ajudou. Ele é maravilhoso, gente. Ele nos ama. Ama. É igual a Adelaide vai fazer com o trabalho dela. Então, nós que somos médios do José de Mococa, nós passamos coisas boas. Passamos que a gente não vai embora. A gente vai ficar aqui trabalhando. Isso é, se nós fizermos coisa boa. Se nós não fizermos, um dia vamos voltar, com certeza. Porque quem nasceu de Mococa vai viver de Mococa, nós vamos apanhar bastante. Porque uma vez o José de Mococa manifestou e falou pelo solo. Foi o solo. Ele falou, se vocês entrarem no umbral, vocês vão sair com os pezinhos de vocês. Eu não vou tirar vocês. Ele falou. Então, nós estamos aqui para sermos médios bons, médios trabalhadores, médios que amam, médios que ajudam. Gente, chega a pessoa vem aqui no Mococa, ela chega desconfiada, porque ninguém gosta muito do espiritismo. As pessoas têm um pezinho atrás com o espiritismo, né? Quando ela chega, ela acha que vou encontrar alguma coisa não boa, né? Mas quando recebe daquele que está lá na portaria, recebe que vai abraçar, que vai amar aquela pessoa, ela joga fora toda aquela ganga de medo que ela estava e começa a ser feliz. Começa a amar, começa a querer ser ajudada. Então tem uma irmã que ela vem, ela é bem cheia, assim, bem perturbadinha, mas ela não deixa de vir. É uma coisa que eu fico muito feliz com ela, muito feliz, porque ela não deixa as entidades tomar conta dela. Ela vem trabalhar, ela vem ser útil. Não vai fazer muito, mas uma prece que faz já está ajudando. Então, acontece com a Adelaide muita paz, muita luz, muito amor. E os médios do José de Mococa estão aqui para serem eternos no José de Mococa. Eternos. Só que nós vamos ser o que nós plantarmos. Se nós plantarmos maldade, se nós plantarmos coisas ruins, vamos voltar para o Mococa, porque dizia o Sola que nós já plantamos a raiz aqui, não tem como sair. A gente pode sair, mas um dia vai voltar. Então acontece a mesma coisa com os médios. Os médios que não é bom, que traz um monte de coisas negativas, eles vão ser levados, não para o umbral, não. Vão ser levados para sofrer a sua consciência. Porque quem vai fazer a gente sofrer não é o José de Mococa, não é Deus, não é nem os espíritos negativos. É a nossa consciência. A gente não separa a nossa consciência do nosso espírito. Nós levamos conosco. Então, gente, temos que ser igual a Adelaide. Temos que ler esse livro, temos que... Esse capítulo, eu acho ele fantástico, porque ele mostra que uma pessoa boa, ela é muito ajudada, ela é muito amparada, ela é muito
pro princípio. E uma pessoa que não é tão boa vai apanhar bastante. Vai. A única coisa que a gente pode fazer é orar pelas pessoas que não são boas. E nós temos que orar por nós também, porque não somos nenhum anjo arado. Somos espíritos a caminho da luz, do crescimento. Todos nós. Então, que Jesus me perdoe, não é palestra, o que eu falo é só o que eu gosto de falar, mas eu sinto no coração e estou falando o que eu estou sentindo no outro, estou sentindo no meu coração. Vamos caminhar para Jesus. A gente já deu muito murro em ponta de faca. Um espírito aqui, acho que é o Dr. Pires falou, que nós somos uma família que não deu certo, mas voltamos todos juntos para dar certo. Então vamos dar certo, vamos amar um ao outro, vamos respeitar um ao outro, vamos ser útil a um e ao outro. Não vamos nos sentir uma importância que a gente não tem. Vamos seguir com Jesus, aquele mestre que era o ser mais grandioso, que se achava a última bolachinha do pacote. Não vamos ser a primeira bolachinha do pacote, vamos ser sempre a última, porque assim a gente aprende, a gente caminha e a gente chega lá. Muito boa noite.